you realize how special this is? Vocês já perceberam como isso aqui é especial? I've got my team over here. Eu tô com a minha equipe ali. Our Kensington team, stand up, will you? O pessoal da Kensington, por favor, fica de pé. Aren't they beautiful? Eles não são lindos? Beautiful. Lindos! And, around the world, you have to know this is special. Ao redor do mundo, vocês precisam saber, isso é especial. God is doing something wonderfully in you. Deus está fazendo algo maravilhoso em vocês. Your brotherhood and sisterhood. Essa irmandade que há entre vocês. This commitment not to compete. Esse compromisso que vocês têm, não de competir uns com os outros, But to join together mas de se unirem in this movement of God. nesse movimento de Deus. And a special thank you to Ricardo Agresta de Silva. E eu right there. quero dizer That is a beautiful man. um obrigado muito especial para Ricardo Agreste. Ele é um homem maravilhoso, um homem lindo, um homem maravilhoso. Muito obrigado. You know, there's an old saying. Existe um velho ditado: There's no limit to what you can do não existe limites ao que você pode fazer, if you don't care who gets the credit. se você não se importar com quem vai receber o crédito. And that's what I feel here. É isso que eu estou sentindo aqui. In fact, God gave me a verse for you Na verdade, Deus me deu um versículo para vocês yesterday. ontem. Would you like to hear it? E vocês gostariam de ouvi-lo? All right. Ok. You gotta want it. Vocês têm que querer. I thought it was funny. Eu pensei que seria engraçado. 1 John 2:27. 1 João 2:27. As for you, Quanto a vocês, the anointing you received from him a unção que receberam dele remains in you. permanece em vocês. And you do not need anyone E não precisam que ninguém to teach you. os ensine. But as his anointing teaches you Mas como a unção dele recebida, about all things, que é verdadeira, and as that anointing is real, e como essa unção ela é verdadeira, not counterfeit. Not counterfeit. ela não é falsa. Just as it has taught you, Ensina acerca de todas as coisas. remain in him. Permaneçam nele. So that's what I see. É isso que eu estou vendo. I see the anointing of the Lord Eu Jesus estou vendo a unção do Senhor Jesus in the midst of this great no team. meio dessa grande equipe. So you don't need to hear anything from me. Então vocês não precisam ouvir nada a meu respeito, de mim. But I do have a couple of thoughts to share. Mas eu gostaria de compartilhar algumas ideias. And at Kensington, we believe relationship is everything. Na Kensington, nós acreditamos que relacionamentos são tudo. And you know this. E vocês sabem disso. It doesn't matter what you accomplish in life. Não importa o que vocês possam conquistar na vida. If you don't do it in friendship Se você não fizer isso com amizade and dignity for others e trazendo dignidade a outros and empowering others, e dando poder a outros, then in the end it's meaningless, isn't então it? no final das contas não vai valer de nada. So tonight, some of my team is actually going to do this talk with me. Então hoje à noite, alguns membros da minha equipe vão participar dessa palestra aqui comigo. Because one of the things that allows us to bring our full selves to the ministry Porque uma das coisas que faz com que nós nos engajemos por inteiro no ministério, is people in our lives who are fully engaged. é ter pessoas nas nossas vidas que estão plenamente engajadas. That's what I felt with you this week É o que eu senti a seu respeito essa semana and with so many others. e com tantos outros aqui. So, 2 weeks ago, Então 2 semanas atrás, Mike Mullenix, one of our music guys, Mike, come on up. Give Mike a big hand, will you? Welcome, vamos Mike. dar uma salva de palmas para o Mike. Mike, vem cá. Mike's challenging me to bring my full self. O Mike, ele me desafia a me comprometer por inteiro. So explain to them what that was. Então explique a eles o que isso quer dizer. Okay. Hello. Oi? Oi. At Kensington, we feel like God has called us to a very specific kind of service. Na Kensington, a gente sente como Deus nos chamou por um tipo de serviço muito especial. And we feel like
we can't do what we do at Kensington without our huge amount of volunteers. E a gente sente que nós não conseguimos fazer o que a gente faz na Kensington sem a nossa grande quantidade de voluntários. Is it like that at your church? You need people? Isso é assim na sua igreja, você precisa de pessoas. Okay, good. Bom. Yeah? Yeah? Sim? So, thanks guys. So we always try and do something really crazy to thank them for their hard work. A gente sempre tenta fazer algo muito maluco para agradecê-los pelo trabalho duro deles. So at our church, we use a lot of contemporary music that's played on the radio in America. Então, na nossa igreja, a gente usa muita música contemporânea que toca nas rádios nos Estados Unidos. One of the hip hop songs that's on the radio right now is by Ariana Grande. Uma das músicas que está nas rádios atualmente é um hip hop. By whom? Ariana Grande. Ariana Grande. So it goes like, maybe you guys have heard it. I got one less problem without you. Have you heard that? Vocês já ouviram essa música? No? Can you sing that again? We got one less problem without you. I got one less, and it's got all this hip hop rap. A música diz: eu tenho um problema a menos com você. Quando eu estou com você, eu tenho um problema a menos. This song is huge in America. Essa música está muito popular nos Estados Unidos. So we thought it'd be fun at Kensington to rewrite the words. Então a gente achou que ia ser legal lá na Kensington reescrever a letra. So we've got one big problem without you. Dizendo que nós temos um grande problema sem vocês. And what's amazing about this is that there's a rap section in this song. E o que é maravilhoso nisso é que nessa música a gente tem uma parte da música que é cantada no estilo de rap. The team and I don't know anybody better at rapping than Steve Andrews. E a equipe não conhece ninguém melhor em cantar rap do que o Steve Andrews. So we thought to say thank you to our volunteers, Então we would get this guy rapping. A gente achou que ia ser bacana dizer muito obrigado para os nossos voluntários, fazendo com que esse cara aqui cantasse um rap. And Steve is always up for anything. E o Steve está sempre disposto a fazer qualquer coisa. So we have a video clip Então of this happening. a gente tem um videoclipe de quando isso aconteceu. This was live at one of our services. Isso aconteceu ao vivo em um dos nossos cultos. This happened last week. Isso aconteceu semana passada. So we've subtitled it in Portuguese, or I think Lucas helped us with that. So thank you for that. You guys can kind of get a taste of what it is. Eu queria agradecer o Lucas que colocou legendas em português para que vocês possam aproveitar também. Welcome to KCC. We got one big problem without you. Hey, we got a lot of work here. We need some volunteers. We need you. Although we can't pay you, we really need you. We want you. Tell me, maybe, can you work this Sunday? Cause you know we really need you. We really want you. We need you. Now volunteers, all the weight's on our shoulders. We should be wiser and realize that we've got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem. one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem. Here we go. Sunday morning when I wake up, I look around me, I see you. You're getting up at the crack of dawn. You got your smile on, yeah, it's true. God didn't send you our way. We be closed on Sundays, cause you know we really need you. We really want you, we want you. Without volunteers, all the weight's on our shoulders. We should be wiser and realize that we've got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem. One big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem without you. We got one big problem. It's Stevie A.
I got smart money bet we in a tough spot without you. In no time we'd be shutting down without you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life ain't easy when I ain't around you. Stevie, too big to be here stressing. I'm thinking I love the thought of your blessings with your presence. You're the best thing now. Smile as people exit, and I know you got our back. Your presence is a blessing. No half-stepping, you guys want it, you ain't playing. You're listening to the Lord and you're doing what He's saying. There's a million needs, but this place is always one. We got 99 problems, but volunteers ain't one. Like what? We got one big crowd, we got one big crowd, without volunteers or the weights on our shoulders, we should be wiser and realize that we've got One big room without you. We got one big room without you. We got one big room without you. We got one big crowd. one big room without you. We got one big room without you. We got one big room without you. We got One big crowd. one big room without you. We got one big room without you. We got one big room without you. We got One big crowd. That's what's up. Stevie A. Thank you, Mike. Obrigado, Mike. Without great people in your life, Sem grandes pessoas na sua vida, you'd probably always play it safe. você Play it safe. você está na sua zona de conforto, você está sempre em segurança. So can I confess to you? Então posso confessar uma coisa para vocês? I did not want to do that. Eu não queria fazer aquilo. I am 58 years Eu old. tenho 58 anos de idade. That's for somebody else. Isso é para outra pessoa fazer. But when you are on a team, Mas quando você está numa equipe, people keep inviting you to bring your full self. as pessoas continuamente te convidam a se dedicar inteiramente. Those people are the instrument of Jesus Essas to pessoas são us. instrumentos de Jesus nas nossas vidas. So, to remind us tonight Então, para que nós sejamos relembrados nessa noite of how we keep bringing our full self, de como nós podemos nos dedicar completamente, it's 3 simple words: eu quero falar aqui para vocês 3 palavras simples: calling, chamado, identity, identidade action. e ação. That's what I'm going to try to share with you tonight. Então, hoje à noite eu quero compartilhar isso com The vocês. first one is calling. A primeira palavra é chamado. If you know you are called, Se você sabe que você é chamado, you can do anything. você pode fazer qualquer coisa. Ronaldo, tonight, Hoje à noite, Ronaldo, talking about you don't plant a church as an idea. ele falou, você não planta uma igreja como uma ideia. You do it because it's burning in you. Você faz isso porque está ardendo dentro de você. You can't do anything else. Você não consegue fazer nada mais além de plantar a igreja. In Jeremiah, E em Jeremias, describing his birth, descrevendo o seu nascimento, God says, Deus diz, before I formed you in the womb, antes que eu te formei no ventre de sua mãe, I knew you. eu te conheci. Hear this as from God speaking to each man and woman in this room. Ouça isso como se Deus estivesse falando com cada homem, cada mulher aqui nesse auditório nessa noite. Before God formed you in the Antes de womb, Deus te formar no ventre da sua mãe, He knew you. Ele te conheceu. Before you were born, Antes de você nascer, God set you apart. Deus te separou. And then He says to Jeremiah, Então ele diz a Jeremias, I appointed you as a prophet eu te designei como um profeta to the nations. às nações. Now listen, Ouçam, not all of us are called to be prophets, nem todos nós somos chamados para ser profetas, but we are called mas somos chamados to do the work of para God. fazer a obra de Deus. God has called some to be apostles Deus chamou alguns para ser apóstolos, and prophets e profetas, and evangelists e and evangelistas, shepherds e pastores, and teachers. e mestres. I believe Eu creio all of us have one of those primary gifts que to todos exercise. nós temos um desses dons para exercitar. And if you hear that call, E se você ouvir esse chamado, you can change the world. você pode mudar o mundo.
Here's the great part about this call. Essa é a parte melhor acerca desse chamado. Even if you forget it, Mesmo se você esquecer dele, even if you lose mesmo focus, se você perder o foco, even if you despair, mesmo se você se desesperar, God will not. Deus não vai. That's the promise to Jeremiah. Essa é a promessa para Jeremias. Chapter 20. Capítulo 20. If I say, Se eu disser, this is Jeremiah talking. isso é quem está falando aqui é Jeremias. If I say, Se eu disser, I will not mention his word. 29, yeah. Can I just read it? Yeah, just read it. Just go for it. Versículo 9, Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. How many of us, we've already talked about this, Quantos aqui, a gente já falou sobre have isso. wanted to quit? A gente quis desistir. In 1989, Em 1989, to start Kensington, para começar, para plantar Kensington, I knocked on 2,000 doors. eu bati em 2.000 portas. Would you like to come to my church? Você gostaria de vir à minha igreja? 2,000 doors. 2.000 portas. Do you know how many people came Você quer saber quantas pessoas vieram from all those doors? de todas aquelas portas? Guess. Adivinha? Zero. Not Zero. one person. Nenhuma. I talked to 1,000 friends and churchgoers, Eu conversei com 1.000 amigos e Over- frequentadores de igreja. and after 2 years, E depois de 2 anos, there were 16 of us, existia 16 pessoas, including me and my wife, incluindo a mim e a minha esposa. and she wasn't so sure. E ela não tinha tanta certeza assim. I asked God, Eu perguntei a Deus. surely you can find somebody better. Eu perguntei a Deus, com certeza você consegue achar alguém melhor do que eu. I mean, that's terrible. Isso é terrível. 3,000 people Eu falei com 3.000 pessoas to get 16, para ter 16, including my wife. incluindo a minha esposa. I was looking for someone else. Eu estava procurando uma outra pessoa. How did I stop from giving up? Como que eu parei de desistir? In the same way that you don't stop. Da mesma maneira que você não para. You remember the call God placed on your life. Você se lembra do chamado que Deus colocou na sua vida. You see, even if you've never been burned out, Perceba, mesmo se você nunca se sentiu tired, mesmo se exhausted, você nunca se sentiu exausto, you will be. você vai ficar exausto. It happens to everybody. Isso acontece com todo mundo. We run out of energy. A gente fica sem energia. Isaiah 40. Isaías 40. Even the young men grow weary, Até mesmo falter. até os jovens se cansam. And in this, E nisso, we remember the call of God. a gente se lembra do chamado de Deus. God called us. Deus nos chamou. Now, Agora, we've got another brother here. a gente tem um outro irmão aqui. As I was recruiting people, À medida que eu recrutava pessoas, there was one friend I needed. eu precisava de um amigo. But he did not understand Mas ele não entendia isso. that I knew God's will for his life. Que eu sabia a vontade de Deus para a vida dele. That's supposed to be funny. Isso era para ser engraçado. Come on, help me. Vamos, me ajuda aí. Help me. Me ajuda. Okay, Mark Nelson. Bring Mark Nelson up here. Por favor. Okay? Vem cá. Come on. I want Mark to explain God's call Eu quero que o Mark explique o chamado de Deus. and how it worked for him. E como que isso foi na vida dele. Okay. Thanks for coming. Obrigado por vir. Obrigado por me ter aqui. Thanks, Mike. Just like Steve said, Assim como o Steve disse, I believe that the call of God is a powerful invitation eu creio que o chamado de Deus é um convite poderoso into joining Him in the redemption of this world. a nos unirmos a Deus na redenção do mundo. And how we respond to that invitation E como nós respondemos a esse convite, is going to determine how we experience God Himself in our life. vai determinar como que nós experimentamos o próprio Deus nas nossas vidas.
In 1989, Em 1989, as Steve mentioned, como o Steve já falou, he began to talk to me about starting a church that was different. ele começou a conversar comigo acerca de plantar uma igreja que era diferente. And I just shook my head and laughed and said, no thanks. E eu disse não com a minha cabeça, eu ri e falei não, muito obrigado. I was a follower of Jesus, Eu era um seguidor de Jesus, but I hated church. mas eu odiava a igreja. And I had proclaimed, there's one place I will never work, E eu já tinha declarado que existe um lugar onde eu nunca trabalharia, in a church. numa igreja. Steve kept bugging me for over a year. E o Steve ficou me incomodando por mais de um ano. And eventually he took me on a tour E no final das contas ele me levou num tour, numa to viagem, Rick Warren's church in California, na igreja do Rick Warren, na Califórnia. Bill Hybels' church in Chicago. Ele me levou na igreja do Bill Hybels, em Chicago. And when I was at Willow Creek Church, E quando eu estava na Willow Creek, na igreja Willow Creek, do Bill Hybels, I saw something I'd never seen before. eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. I saw the gospel explained in a way that was powerful, Eu vi o evangelho explicado de uma maneira poderosa, that made sense to my life. que fez sentido na minha vida, It was done excellently. e era feito com excelência. I was moved deeply, Eu fui profundamente tocado, and I felt that I could do that. e eu senti que eu podia fazer aquilo. So I told him I would, reluctantly. Eu disse com bastante relutância que eu me uniria a ele. Because I was classically trained musician, Porque eu era um músico, eu era treinado em música clássica, and we were going to be doing a contemporary service. e a gente ia fazer um culto contemporâneo. I had no experience. Eu não with tinha that. experiência nenhuma com isso. So this was like a Moses experience for me. Então, para mim, isso foi como uma experiência similar à de Moisés. Who am I Quem that I sou should eu go? para ir? I just felt like I didn't have what it took. Eu senti que eu não tinha o que era necessário para cumprir esse But I chamado. could sense God was speaking to me, and I knew that He was asking me to do this. Mas eu pude sentir Deus falando comigo e eu sabia que Ele estava me chamando para fazer isso. And I'm so grateful I did. E eu sou muito grato por ter aceito o convite. Because in my weakness and lack of experience, Porque na minha fraqueza e falta de experiência, God reached down and was faithful Deus me alcançou e foi fiel to bring all sorts of people around me. ao trazer todo tipo de pessoas ao meu redor. Many of whom are sitting over here Alguns right dos now. quais estão aqui nessa noite. And from 40 people when we started in 1990, E das 40 pessoas com as quais nós começamos a igreja em 1990, I have been humbled and amazed to be a part of some 15,000 attenders now. eu tenho estado humilde e maravilhado ao perceber que agora a gente tem 15 mil pessoas. It was not of me, E isso não veio de mim, but I do believe that God did create me and had a calling on my life Mas to eu- be used by Him. mas eu creio que Deus me criou e colocou um chamado na minha vida para ser usado por Ele. One of the greatest surprises to me, though, Uma das maiores surpresas para mim, no entanto, is that God doesn't call just once. é que Deus não apenas nos chama uma vez. In 2001, Em 2001, my wife began to talk to me about adopting. a minha esposa começou a conversar comigo sobre adoção. I was 43 years old Eu estava com 43 anos de and idade had 4 children, e eu já tinha 4 filhos, a very full life, uma vida muito cheia, and I was like, what are you talking about? e eu estava assim, do que você está falando? She gave me space. Ela me deu um tempo para She asked pensar me if I would pray about it. e ela me pediu para orar a respeito. About 1 year later, Um ano depois, she approached me again. ela se aproximou de mim novamente, ela and me s- abordou and novamente said, what have you thought about this adoption thing since you've been praying about this for a year? e perguntou: o que você pensou a respeito de nós adotarmos, já que você tem orado por isso há um ano? I said, oh, Eu disse: I oh, forgot all about it. eu esqueci de A orar. whole year Eu went by. esqueci completamente. Durante um ano eu esqueci completamente. But this time I said that I would pray about it. Mas
daquela vez eu falei que eu iria orar a respeito, and we filled out the paperwork e a gente preencheu os and documentos, applied for adoption. e a gente se candidatou para a adoção. And then we waited, E a gente esperou, and we waited e esperamos, for 5 years. por 5 anos. Nothing happened. Nada aconteceu. Not one phone call, Nenhum one telefonema, email, e-mail, nothing. nada. My wife was heartbroken. A minha esposa estava com o coração partido. And then one day I Yeah. got a phone call from the Yeah. agency, Até que um dia eu recebi um telefonema da agência. and they said, "Are you still interested?" E eles perguntaram, vocês ainda têm interesse? I said, "I don't know. I'll talk to my wife. I'll call you right back." Eu não sei, vou conversar com a minha esposa e já te ligo. We talked for a few minutes, and then we decided that yes, we would be willing to do this. A gente conversou por alguns minutos e decidimos que sim, vamos fazer isso. And the gentleman told me that if we said yes, he would be at our house at noon tomorrow. E o moço da agência de adoção disse pra gente que se nós concordássemos, se nós disséssemos sim, ele estaria na nossa casa no dia seguinte ao meio-dia. And at 1 o'clock, E 1 da tarde, we would meet our new daughter. e à 1 da tarde a gente conheceria a nossa nova filha. It was an amazing journey. We found out Foi uma jornada maravilhosa. Nós descobrimos that this little girl que was essa born garotinha nasceu about exactly the time when Callie had first felt the Lord leading her, 5 years earlier. A gente descobriu que essa garotinha tinha nascido mais ou menos na mesma época, 5 anos antes, quando a minha esposa tinha sentido o chamado para adoção. In 2010, Em 2010, my wife said to me, minha esposa disse para mim, "I think we're supposed to adopt again." eu acho que a gente tem que adotar de novo. How old are you now? Yeah, how old am I now? I'm 52 at this point. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 52. I did not want to do it. Eu não queria fazer isso. I had a list immediately that appeared before me Imediatamente apareceu uma lista diante de mim of why this was not a good idea. dos motivos pelos quais essa não era uma boa ideia. Not enough money, A gente não tinha dinheiro not suficiente, enough time, a gente não tinha tempo not enough suficiente, energy, a gente não tinha energia suficiente, too many kids. muitos filhos, I was tired. eu estava cansado, I did not want to do it. eu não queria fazer isso. One day I was on my bed weeping about this. E um dia eu estava deitado na cama, chorando acerca disso. And I was thinking about the great sacrifice that I would make. E eu estava pensando acerca do grande sacrifício que eu teria que fazer. And it was at this time I felt the Holy Spirit speak to me. E foi nessa época, foi nesse momento que eu senti o Espírito Santo falando comigo. And this, like my past was the Moses experience. E no passado, então, eu tinha tido aquela experiência similar à de Moisés. This was my Job experience. E agora eu estava tendo a minha experiência de Jó. And God said, "Brace yourself like a man." Deus falou para mim, seja homem, vira homem. And he said, "Let's get one thing straight. E Deus disse assim para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. You have no idea how lucky you are that I am going to entrust this little girl with your life." Você não faz ideia de quão sortudo você é, a ponto de eu confiar essa garotinha a você. It is an amazing privilege É um for you to have her. privilégio maravilhoso para você ser pai dessa menina. She will bless you 100 times more than you will bless her. Ela vai abençoar você 100 vezes mais do que você vai abençoá-la. My life has been so incredibly rich A minha- because of my children. A minha vida tem sido tão incrivelmente rica por causa dos meus filhos. My eyes have been opened to what it means, I think, to share in the sufferings of Jesus. Os meus olhos foram abertos para o significado de compartilhar os sofrimentos de Jesus. 2 days after we said yes to my daughter Jaden, who was 14 months old, 2 dias depois, 2 dias depois de quando nós dissemos sim para minha filha Jaden, que tinha na época 14 meses, we got a call from the agency, a gente recebeu uma ligação da agência and they said, "The birth mother has just had another baby. Would you be willing to keep the siblings together?" e eles disseram,
A genitora acabou de ter um outro bebê. Vocês gostariam de manter as irmãs juntas? I said, of course she did. Eu falei, lógico que ela teve outro filho. We just laughed. A gente começou a rir. There was nothing else to do at this Não point. havia mais nada a fazer nesse momento. And so now I have two little children in my home, Então, nesse momento, eu estou com 2 crianças em casa. both born with cocaine and alcohol addiction, Ambos nasceram viciados em cocaína e álcool, severe brain trauma. com severos traumas cerebrais. Jaden is one of only 14 children A Jaden, ela é uma de 14 crianças no mundo inteiro who has survived living without a pancreas, Que born sobre- without a pancreas. que sobreviveu sem um pâncreas. Ela nasceu sem pâncreas e ela é uma das 14 crianças no mundo que sobreviveu a isso. But she is a miracle that she's alive, É um milagre o fato dela estar viva. and she's so beautiful. E ela é tão linda. But I am so grateful because I didn't want to be a part of God's work. E eu sou muito grato porque eu não queria ser parte da obra de Deus. I'm not proud of it, E eu não tenho orgulho disso. but it's just the truth. Mas é verdade. His ways were higher than mine. Os caminhos do Senhor eram mais altos do que os meus. But as a result of saying yes, E como um resultado de ter dito sim, I have experienced His power, eu tenho experimentado o seu poder e a sua beleza, His love, e o seu amor, His compassion, sua compaixão, His provision, sua provisão, His miracles. seus milagres, So many that I never would have tasted. de uma maneira tão grandiosa que eu nunca experimentaria antes. So I am grateful Então eu sou grato that it is God who loves us first, que Deus nos ama primeiro. É Deus quem nos ama primeiro. that it is not up to us to love Him. Que não depende de nós amá-lo para que ele faça alguma coisa. He takes the first step. Ele dá o primeiro He passo. pursues. Ele corre atrás da He gente. continues to invite Ele continuamente nos convida and gives us the amazing opportunity e nos dá a oportunidade maravilhosa to be in partnership with Him. de estar em parceria com Ele. One last thing. Uma última coisa. 2010. 2010. 2011. 2011. God spoke to me about moving out of my position as the director of arts at Kensington Deus falou comigo acerca de deixar o meu cargo na Kensington como diretor de artes. after 25 years Depois de 25 anos. and become the lead pastor E me tornar o pastor líder of our next campus. da nossa próxima multilocal. I've been through this before. E eu pensei, já passei por isso antes. I don't have the experience. Eu não tenho experiência, I have so much to learn. eu tenho tanto a aprender. You teachers have been so intimidating to me. Vocês, mestres, têm me intimidado tanto. But I'm being honest with you, I'm not worried. Mas eu tenho que ser honesto com vocês, eu não estou preocupado. The people aren't there yet. As pessoas ainda não estão lá. I don't know how He's going to do it, Eu não sei como que Deus vai fazer isso. but I know He will be faithful. Mas eu sei que Ele vai ser fiel. I feel no safer, no more safe than in the middle, at the center of His call. Não existe lugar onde eu me sinta mais seguro do que no centro do chamado de Deus. And I would just encourage you, E eu gostaria de encorajá-los. whatever God is asking you to do, Não importa o que Deus tem chamado vocês a fazerem. trust Him. Confie nele. And this is your ticket to see the wonder of E a esse, living God e esse é o seu ticket, é o seu passe para ver as maravilhas do Deus vivo, building your passion construindo, edificando a sua paixão. as you see Him do miracles in your own life. À medida que você percebe, à medida que você vê Ele fazendo milagres na sua própria vida. Thank you. Obrigado. Thanks, man. Obrigado. Yeah. Yeah, you need that. Here, right there. No, I'm good. Thank you, Mark. Thank you, Mike. I've got one more. Obrigado, Mark. Obrigado, Mike. Mas tem mais um.
but not only has God called you, Deus não apenas te chamou, He is calling. Ele está chamando. He's calling this week. Ele está te chamando nessa semana. Every one of us is hearing God's call. Cada um de nós estamos ouvindo o chamado de Deus. And what a privilege E que privilégio to step into that call, de entrar nesse chamado. no matter how hard it is. Não importa quão difícil é. It's a place of blessing. É um lugar de bênçãos. Now, one last thing about call. Agora, uma última coisa acerca do seu chamado, For us at Kensington, que aconteceu conosco lá na Kensington. Jeremiah was called to bless the nations. Jeremias foi chamado para abençoar as nações. Israel to the nations. Israel para as nações. To the Goyim, Para, right? The Goyim, the Gentiles. para os gentios. But the strategy of Jesus Mas a estratégia de Jesus to reach the nations para alcançar as nações was always through the one. sempre foi a respeito do Luke 15, go ahead. Lucas 15. Luke 15, verses 1 through 4. Lucas 15, This is where Jesus surprises everyone. Lucas 15, dos versículos 1 a 4. É onde Jesus surpreende a todos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? This is one of those crazy stories. Essa é uma daquelas histórias malucas. You leave the 99 Você vai deixar as 99 for the one. para ir atrás da uma? One of the reasons that we struggled with church, Uma das razões... we struggled. We were Uma frustrated. das razões pelas quais nós ficamos frustrados na igreja It's because church people were always wanting to think about themselves. é porque o povo da igreja está sempre pensando acerca de si mesmos. But it seemed like the church was called not to think about E itself, parece que a igreja foi chamada não para pensar acerca de si mesma, but to think about the one, mas para pensar acerca da uma, to think about the lost. para pensar acerca de quem está perdido. So right now, all over Brazil, Então, nesse momento, por todo o Brasil, lives are in the balance. Lives, people are living and dying without hope. as pessoas estão vivendo e morrendo sem esperança. And God's called us to reach them. E Deus nos chamou para alcançá-las. Maybe it's by doing a ridiculous rap Talvez seja fazendo um rap ridículo, or knocking on a door ou batendo de porta em porta, or meeting someone for espresso. ou encontrando alguém para tomar um café. But God's calling us to do that. Mas Deus está nos chamando para fazer isso. My last brother, Danny Cox, I want Danny to come up and tell, Meu último irmão, Danny Cox, eu gostaria que o Danny viesse aqui e contasse. because yes. And if Kensington would have only been for Danny, Se a Kensington tivesse sido plantada Eu- só para alcançar o Danny, only for him, it would have been worth it. só para alcançar o Danny, já teria valido a pena. So 14 years ago, Então, 14 anos atrás, Easter Sunday, no domingo de Páscoa, Mark Nelson was at a concert, o Mark Nelson estava num show and he came back. He says, "I just heard the best drummer I've ever heard in my e life." ele voltou e falou assim: eu acabei de conhecer o melhor baterista que eu já vi na minha vida. He says, well, "We're inviting him to come play drums for Easter E weekend." eu quero convidá-lo para vir tocar bateria no domingo de Páscoa. Yeah. So what happened? E aí o que aconteceu? I'll take that one. You got this one? This one. There you go. First of all, I'm really grateful to be here. We are extremely grateful to be here. Primeiramente, eu estou muito grato por So estar thank aqui. you so Todos much. nós estamos muito gratos por estarmos aqui, então muito obrigado. So Mark came to me and asked me if I would play drums for this service. Então o Mark me abordou e perguntou se eu poderia tocar bateria no culto. And at this point, I had spent close to 15 years as a professional musician, as a drummer. E nesse Like Andre. momento eu já era músico profissional, fazia 15 anos como baterista. And I thought, wow, a church is going to hire me to do a gig. E eu pensei, bom, legal, então a
a igreja vai me ouvir fazendo uma apresentação. This is okay, but I grew up in the Catholic Church, Eu cresci na igreja católica and in my particular church, the drums were of the devil. e na minha igreja a bateria era coisa do diabo. So I could not believe that I could play drums in church. Então eu não conseguia acreditar que eu podia tocar bateria na I go, igreja. this is awesome. Eu falei, oh, isso é fantástico. This is gonna be great. Vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. And so I said yes, but what you need to know is music at that point was my God. Mas eu disse sim, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Naquela época, música era para mim um Deus. It consumed me. Me consumia. And I had studied at that point too, I had studied a number of different religions. E naquela época eu já tinha estudado várias religiões. So it was Sufism and Hinduism, Buddhism and all the isms. Hinduísmo, budismo, todo tipo de ismo. I could go down the whole line. And no, it's all right. Okay. A lot. Ok, muito. And so I agreed to do it, but I was very skeptical. Eu concordei em tocar na igreja, mas eu estava muito cético. I had 2 little boys at home, and I was an indulgent musician, and I was also struggling with a lot of darkness. You had 2 kids? Yeah, 2 little Eu tinha boys. 2 filhos, 2 garotinhos em casa, e eu estava num momento de muita escuridão na minha vida, eu estava passando um momento de muita dificuldade. And so I showed up to play at church. Então eu apareci na igreja para tocar. And the musicians were wonderful and they treated me great. E os músicos da igreja foram maravilhosos, eles me trataram muito bem. Usually I didn't get treated that well in my other jobs. E eu nunca tinha sido tratado tão bem em nenhum outro emprego meu. I said, "Oh, this is all right." Legal. You know? And so we played music. It was great, and we had a number of services, a ton of services, probably about 10 services. Eu toquei por cerca de 10 cultos. And someone kept saying, "You should go out and listen to the message. You should listen to the preacher." E o pessoal falava, você tem que ouvir a mensagem. And I kept saying, "Nah, I just played music and went to the back." Não, eu vou tocar e depois eu vou lá para os fundos. And at the end of the first night, No final da primeira noite, I decided I would sneak all the way to the back just like this, and I went to a back corner like that. eu fui em vez de eu ir para os fundos da igreja, fiquei no canto ali atrás. And I'm a big guy, grande. Eu sou cara grande. And I sit back in the corner and I just tuck myself as far back as I could. And I listen to the fiquei na preacher. parte de trás da igreja e eu fui o mais para trás que eu consegui. And the preacher was saying, Dave Wilson, his name, he was one of our founders. E o pregador naquela ocasião era o Dave Wilson, dos And he kept saying that plantadores. Jesus is calling you home. E ele ficava He's like, God is calling you home. E ele God is ficava o calling tempo you todo home. dizendo o seguinte: Jesus está chamando você para casa. And he Deus said está that- te chamando he said de that volta over para casa. and Deus over está and te over. chamando de volta para casa. E ele repetia isso e repetia. And I was sitting back there, and all of a sudden, about the 8th time, E eu he estava said, sentado lá God is atrás. calling you home. E de repente, provavelmente na 8ª vez que ele falou, Jesus está te chamando para casa, Something broke in my soul. algo me quebrantou. And I just remember standing back there in the dark, just weeping over, E eu não conseguia uncontrollably. entender, mas eu comecei a chorar e eu chorava. And I'm trying to wipe it away and not let anyone see, and I was hiding in the back, and I'm going, what is going on? E eu estava tentando enxugar as lágrimas e me esconder e pensava, o que está acontecendo? And this woman opened the door, and she came up to me, and she just hit me. E essa mulher, uma mulher abriu a porta, veio até mim, me chamou. You're supposed to be playing drums on Você stage tem right que now. tocar bateria agora, lá no palco. And so I run back there, Então eu saí correndo. and I come up on stage, and I get behind the drums, and I start playing, E eu subi no palco, sentei na bateria, comecei a tocar. and I'm still weeping. E eu ainda estava chorando copiosamente. And I have my head down, and we're singing a song. I don't know if you know, but do you feel the mountains tremble? I don't know if they know the song. I don't know if they do. Go ahead, sing it. You know it. Go ahead, sing it. But I don't know the lyrics Go ahead. in Portuguese. I can't translate it. Então eu estava tocando e a música era Do You Feel the Mountains Tremble? A música do Delirious. Você consegue sentir as montanhas chacoalhando? And I'm playing, and I'm saying, yes, Lord, I do feel the mountains E tremble. eu I'm like, estava dear. tocando e eu ficava orando, sim, Senhor, eu estou ouvindo, And eu you estou go- sentindo as montanhas tremerem. And we were up there for 25 minutes, and I kept
crying the whole time. I'm thinking, I am losing my mind. E eu estava lá em cima, eu toquei durante 25 minutos, e foram 25 minutos eu chorando, e falando, o que está acontecendo? Eu estou ficando maluco. And I finally, the song finished, and I went backstage and I sat down. Então a música acabou, eu fui para os bastidores, para trás do palco, me assentei, And my friend Angela sat next to me. e minha amiga Ângela sentou do meu lado, And I said to her, what is happening to me? e eu perguntei para ela, o que está acontecendo comigo? This is 14 years ago, and I still, every time I talk about this, it's like it's now. Isso aconteceu há 14 anos atrás, e toda vez que eu conto essa história é como se eu estivesse vivendo And I ela said, agora. what is happening to my life? O que está acontecendo com a minha vida? And she said the most profound thing to me. E ela disse uma coisa muito profunda para mim. She said, that is what the Holy Spirit feels like, Danny. That is what the Holy Spirit feels like inside. Ela disse, o que você está sentindo é o agir do Espírito Santo. And that was it. E foi isso. I remember coming home that night, Eu me lembro que naquela noite eu fui para casa. and I looked at my wife and I said, Eu olhei para minha esposa e disse, the man that left this morning is not the man I am right now. And he's never going to be back. eu disse para ela, o homem que saiu de casa hoje não é o mesmo homem que está voltando agora. This, E nunca yeah, mais será. awesome. All right. One last thing. This morning they said, God makes us a blessing to be a blessing. You know, He blesses us to be a blessing. Hoje de manhã o Mike falou que Deus nos abençoa para que nós possamos ser bênção. I am so grateful for people in the call, you know, for the calling on people's lives. E eu sou tão grato pelo chamado de Deus na vida das pessoas. Because since then, my wife's come to Christ, my 2 boys have come to Christ, my 3 daughters have come to Christ, our family has come to Christ. Porque desde que eu me converti, a minha esposa veio a Cristo, minha filha veio a Cristo, meus filhos vieram a Cristo. It's when they said that it's the power of the Holy Spirit, that is only what it is. I lived my life for myself, and I Yes. realized I am nothing. Quando eu vivia a minha vida para mim mesmo, eu percebi que isso não era nada. E hoje eu vivo no poder do Espírito Santo. Yeah, awesome. Oh, man. So that's why all of us do what we do, right? É por isso que todos nós fazemos o que a gente faz, não é isso? Tá certo? Right? Certo? Yes? Sim? See? Yeah, because people matter to God. Porque as pessoas são importantes para Deus. We all believe that He would have come from heaven for just one of us. Todos nós acreditamos que Jesus desceria do céu por apenas um de nós. And so we live our life in the call Então a gente vive a nossa vida no chamado. to reach people like Danny. No chamado para alcançar pessoas como Danny. There's millions upon millions upon millions. E existem milhões e milhões e milhões de pessoas como Danny. So when you're discouraged, Então quando você estiver desencorajado, remember the people that He's called you to. lembre-se das pessoas às quais o Senhor te chamou para alcançar. Okay. 2 last quick things. 2 últimas coisas bem So that rapidinho. was all calling. Então esse foi o meu primeiro ponto, chamado. You guys are great. Vocês são It's ótimos. so fun to do team ministry. É tão divertido desenvolver um ministério como equipe. There's nothing better. Because when one falls, you got others to pick you up. When one falls, others pick you up. E é a melhor maneira de fazer ministério, porque quando um cai, existem outros para te levantar. So, identity. Então, segundo, identidade. Bring your whole self to your true identity. Entregue-se completamente à sua verdadeira identidade. Tommy said this last night. Noite passada, o Tommy disse The pressure is off. que não é necessário mais ter pressão. John 15:5. João 15:5. The pressure's off. Não é mais necessário nos sentirmos pressionados. Jesus said, I'm the vine, you're the branches. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. And apart from me, you can do nothing. E sem mim, vocês não podem fazer nada.
One of the greatest realizations uma das coisas mais grandiosas que foram realizadas is that we bring nothing to the game. é que a gente não traz nada pro jogo. We got zip. A gente não traz nada. We are free. Nós somos livres. The pressure's off. Não temos mais pressão sobre nós. Jesus is saying, I'll do the work. Jesus está dizendo, eu vou fazer a obra. If we fail, Se nós falharmos, it's okay. tudo bem. He said he's going to build his church. Ele disse que ele edificaria a sua igreja. He's going to build his church whether we rise or fall. Ele vai edificar a sua igreja, quer nós nos levantemos ou caiamos. The work is his, not mine. A obra é dele, não minha. So, I want you to answer me. Então eu quero que vocês me respondam. Apart from Jesus, Sem Jesus, what does God expect from me and you? o que Deus espera de mim e de você? Say it. Diga. Nothing. Nada. Nothing. Nada. It's his work A in obra é us. dele, não nossa. And as a result, É a obra dele em nós. yeah, and as a result, E como resultado, we can rejoice in our weakness. nós podemos nos alegrar na nossa fraqueza. Last verse, 2 Corinthians 12:9. Último versículo, is 2 Coríntios 12, versículo 9. This is where Paul does this insane. Remember, this is at the end of 2 Corinthians, Paul goes crazy. Você se lembra que no final de 2 Coríntios, Paulo fica maluco? You remember that? Vocês se lembram disso? Do you remember that? Quem se lembra disso? He says, I am out of my mind. Ele disse, olha, eu falo como um maluco. And then he gets to this point where he says, I'm going to boast in my weakness. E ele chega no momento no qual ele diz, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Yeah, go ahead, read it. Versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. So that Christ's power may rest on me. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Let's say that out loud together. Vamos dizer isso todo mundo em voz alta? Amen. It's awesome. Amém. So, Maravilhoso. in our identity is in Christ. Então, quando eu falo de identidade, a nossa identidade está em Cristo. We're free to be weak. Nós somos livres para sermos fracos. In the first 7 years of Kensington, Nos primeiros 7 anos da Kensington, I was in bed for 3 years. eu fiquei de cama por 3 anos. I had chronic back pain Eu tinha uma dor crônica nas costas. from playing American football. Eu jogava futebol americano. So at months at a time, E às vezes, durante meses, I would be in back spasms. eu tinha espasmos de dor nas costas. And the worse I got, E quanto pior eu ficava, the better the church did. melhor a igreja ia. Do you know how frustrating that is? Já percebeu quão frustrante é isso? Man, that would make me so mad. Isso me deixou tão bravo. I would be supposed to speak on a Sunday, Por exemplo, eu era o responsável pela pregação no and I domingo. couldn't go. E eu não podia ir. And Dave Wilson would last minute speak. Aí o Dave Wilson tinha que pregar de última hora, ele era avisado que tinha que pregar. Oh, that's the best message we've ever heard. Oh, e essa foi a melhor mensagem que a gente já ouviu. For those 7 years, and Mark's the only person here who would remember this, Durante aqueles primeiros 7 anos, o Mark se lembra disso. I could stand or I could lay on the floor. I couldn't sit in a chair. Eu só podia ficar ou em pé So- ou deitado no chão. Eu não conseguia sentar Yeah. numa cadeira. So most of our management team meetings, Então, a maioria das nossas reuniões com a equipe, this is true, e isso é verdade, I'd lead the teams from the floor. eu liderava a equipe deitado no chão assim. Have you ever tried to be a powerful leader from the floor? Você já tentou ser um líder poderoso deitado no chão? But it was in my weakness Mas foi na minha fraqueza that I realized that all the great things I could do que eu percebi que todas as coisas grandes que eu podia fazer were going to be done through other people. seriam feitas através de outras pessoas. That's the greatest lesson I ever learned in Foi a ministry. maior lição que eu já aprendi. If you're willing to let other people do the great things, Se você não deixar outras pessoas,
if you want less, if you will let other se people, você deixar outras pessoas fazer a obra, there's no limit. não há limites. No limit. Não há limites. Okay. Do I have 2 more minutes or should I quit? Eu tenho mais 2 minutos ou 21:48. You guys want me to quit? vocês That's pretty querem, good. vocês querem que eu pare de pregar? Okay. Last one. Então, último ponto. Actions. Ações. Actions is passion. A ação é paixão. The passion and energy that you pour into ministry A paixão e a energia que você derrama no ministério. that every leader must do. O que todo líder tem que fazer. This will only take me 2 minutes. Então, só vai gastar 2 minutos. As a leader, Como líder, as a church planter, como plantador de igreja, as God's servant, como servo de Deus, first you have to know primeiro você tem que saber when to go first. quando que você tem que ir, quando que você tem que ser o primeiro. You have to know when to go first. Você tem que saber quando que você tem que ser o primeiro. Sometimes you have to be first to break the wave. Às vezes você tem que ser o primeiro a quebrar a onda. You're called to step into it. Você é chamado a ser o primeiro a dar o primeiro passo. You go first when it's hardest. Quando então que você tem que ser o primeiro? Você tem que ser o primeiro quando for mais difícil. First to be uncomfortable, Você tem que ser o primeiro a se sentir desconfortável, like doing the rap. como fazer o rap. First to confess. Você tem que ser o primeiro a confessar os seus pecados. First to lead by sacrifice. Você tem que ser o primeiro a liderar de forma sacrificial. The first to have fun Você tem que ser o primeiro a se divertir and find joy. e encontrar alegria. The first to see hope in despair. Você tem que ser o primeiro a conseguir ver esperança no meio do desespero. The first to embrace necessary change. Você tem que ser o primeiro a abraçar mudanças necessárias. The first to forgive. Você tem que ser o primeiro a perdoar. The first to release bitterness towards any other person. Você tem que ser o primeiro a deixar com que não cresça em você nenhuma amargura em relação aos outros. If I see one thing holding people back Se eu vejo uma coisa que está segurando as who pessoas are leading in ministry, no ministério, it's people holding on to the bitterness. o que eu tenho percebido que tem impedido as pessoas de serem bem-sucedidas no ministério é que elas têm segurado a amargura, elas têm se tornado amargas. Yeah, let it go. Let it go. Deixa a amargura para lá. Then, this is just as important, you have to learn to go last. Mas isso, agora o que eu vou falar, é tão importante quanto. Você tem que aprender quando você vai ser o último. Yeah. Giving ministry away to others. Você tem que... To give ministry opportunities to others. Então você tem que dar oportunidades ministeriais a outros. Last year, I told the lead pastors Ano passado eu disse aos pastores líderes that I didn't want them speaking more than 60% of the time. que eu não queria que eles pregassem mais do que 60% das vezes. I said, you have 1 year. Eu disse para eles, vocês têm 1 ano. And if you don't develop other teachers, E se vocês não desenvolverem novos pregadores, then you need to step aside. então eu quero que vocês renunciem à posição de vocês. Because the body of Christ is about the multiplicity of the ministries and Porque the gifts. o corpo de Cristo tem a ver com multiplicar os dons e gerar novos líderes. Yeah. So learn to go last by giving credit to others. Então você tem que aprender a ser o último ao dar crédito a outros. Allow others to surpass you. Permita com que outros superem você. Rejoice in the success of others. Se alegre com o sucesso dos outros. When you share positive illustrations, Quando você compartilhar ilustrações positivas, begin with others. comece com outros. We have a rule at Kensington. A gente tem uma regra na Kensington. As a teacher, Como pregadores, if you're going to share a negative illustration, se você for compartilhar uma ilustração negativa, you start with yourself. você conta a seu respeito. So, I'm done. Então eu acabei. Can we say it? Calling, A gente pode repetir: chamado, identity, identidade, actions, ações or passion. e paixão, Passion. que é paixão. All of this to bring him glory and to see others drawn to his heart. Tudo isso para trazer glória a Deus e ver as pessoas atraídas ao coração de Deus. So I'd like to finish Então eu gostaria de terminar with a video com um vídeo, that we did 2 weeks ago. com um vídeo que nós fizemos 2 semanas atrás. This video is to celebrate 500 people Esse vídeo é para celebrar 500 pessoas who serve one-on-one.
que servem a uma, with hurting people. com pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas feridas. And we shot the video along with a song that Danny wrote. You wrote the song, didn't you? Yeah. E a gente gravou o vídeo com a música que o Danny escreveu. And this is the reason. Mike Doffney, E foi por essa razão, Mike Doffney, friend of mine, ele é um amigo meu, Mike Doffney. he said the church is where people go when their dreams die. Mike Doffney disse o seguinte: a igreja é onde as pessoas vão quando os seus sonhos morreram. They come for a new dream. Elas vão em busca de um novo sonho. That's why we do what we do. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos. To open the dream of Jesus back to people's hearts. Para abrir o sonho de Jesus, trazer de volta o sonho de Jesus ao coração das pessoas. Amém. There is a love bigger than the mountain. There is hope wider than the sky. There is time endless like the heavens. There are arms stretched open wide. There is a rain that comes down from heaven to soak our souls with love's sweet kiss. There is silence that happens in an instant, and in those moments we see love's face. There is love, unfailing love. There is love, amor incrível. There is love, unfailing love. There is love, unfailing incrível. There is love. Don't leave.